às vitórias em todas as competições, porque vinha da primeira derrota na época na Liga Europa, à frente ao Nottingham Forest. Também na Liga vinha de um empate, de um jogo sem a ganhar. Volta às vitórias também na principal competição do futebol português. Mantém-se na liderança com mais 3 pontos que o Sporting, mais 4 que o Benfica. É o primeiro tema do Pé em Riste de hoje, com o Diamantino Miranda, o Tiago Silva e o André Pinotes Batista. Uma boa noite aos três. Tiago, foi por demérito que esta vitória foi tão difícil para o Futebol Clube do Porto? Antes de mais, boa noite, Mariana. Boa noite aos meus colegas de painel e a todas as pessoas Ainda que estão lá em estás casa. a recuperar o fogo, não é? Ainda estou, porque isto foi mesmo muito difícil, foi mesmo muito suado. Acho que foi mais por mérito do Moreirense, que esteve muito bem no jogo, fez uma excelente primeira parte. O Porto acabou por dar quase 45 minutos de avanço e veio completamente, do meu ponto de vista, transfigurado para a segunda parte. Acabou por conseguir, na segunda parte, carregar mais, criar mais oportunidades, desperdiçou algumas flagrantes, mandou uma bola ao poste e acabou por não desistir e fazer o golo ao cair do pano. Num jogo muito difícil, num terreno muito complicado e, sobretudo, depois de estar a perder. Era um jogo muito importante, sobretudo, para não permitirmos que os rivais se aproximassem, mas também porque vínhamos de uma derrota. E atendendo a que era um campo difícil, contra uma equipa que tem feito um excelente campeonato, onde o Futebol do Porto começou a perder o jogo, era mesmo isto que o Porto precisava para voltar a recuperar os índices de confiança que exibia até ao jogo da última quinta-feira. Portanto, acho que é uma vitória justa. Eu gostei imenso da arbitragem, não digo isto pelo Porto ter ganho, mas porque gostei porque o árbitro deixou jogar. Algumas faltas a favor do Porto não assinalou, outras a favor do Moreirense, mas deixou jogar, foi coerente, teve o mesmo critério. E agora a cereja em cima do bolo é que o lance do penalti, eu quero ver o que é que os especialistas vão dizer, porque eles em coerência têm que dizer que é mal assinalado, porque aquilo não foi um puxão da camisola, foi um segurar da camisola. Portanto, se havia alguma dúvida de que aquele lance que nós falamos aqui há pouco tempo, do Denis Gul sobre o Benfica, ou contra o Benfica, que era penalti, as dúvidas foram dissipadas neste jogo. E, portanto, eu estou muito curioso para ver o que é que os comentadores de arbitragem vão dizer relativamente a este lance. Porque, para manter a coerência, tem que dizer que ele foi mal assinalado. Porque o lance é exatamente idêntico ao lance do Denis Gul. Há um puxão ostensivo da camisola, quando a bola já está em jogo, e muito bem esteve o VAR em ter chamado o árbitro para ver o lance no vídeo-árbitro. E, portanto, acho que foi uma excelente arbitragem, porque deixou jogar, teve critérios uniformes. E agora deixa-me também só te dizer uma coisa, relativamente à exibição do Futebol Clube do Porto. Este era um jogo muito propício que o Porto perdesse pontos. Porquê? Porque vinha de um jogo desgastante de quinta-feira, num campo difícil, contra uma equipa forte que começa e que marca um golo. Mais uma vez não tivemos felicidade, porque foi um golo que acabou por ser desviado por um jogador do Futebol Clube do Porto. E, portanto, quando os nossos adversários e rivais estavam à espera que isto conduzisse a uma perda de pontos do Futebol Clube do Porto, acho que foi uma demonstração, sobretudo, de coragem e de acreditar. Porque é assim que o Futebol Clube do Porto tem que se exibir durante o campeonato. Porque nem sempre vai ser possível jogar bem e nem sempre se vai jogar bem. Mas é nesses jogos em que não é possível jogar bem, em que não se consegue jogar bem, em que a qualidade acaba por não se impor dentro do campo, que o Futebol Clube do Porto tem que ganhar esses jogos com o suor e com a atitude e com a crença. E foi isso que levou ao segundo golo do Futebol Clube do Porto. Foi a crença de quem saltou àquela primeira bola e foi a crença do Denis Gul em acreditar que a bola ia sobrar para ele, como sobrou. Portanto, estou muito satisfeito, foi uma vitória muito sofrida e parabéns ao Moreirense, que fez um excelente jogo e mostrou a razão pela qual vai tão bem classificado na Liga Portuguesa. André, este Futebol Clube do Porto mostra capacidade para reagir em momentos de adversidade ou não? Primeira nota para dizer que nada como um jogo muito sofrido para trazer o Tiago à moderação, à tranquilidade. Numa vitória justa do Futebol Clube do Porto é preciso dizê-lo. Não é porque eu não subscrevo aquilo que o Tiago disse, mas quem ouve o Tiago falar logo a seguir um jogo, que é para quem está em casa perceber das coisas mais difíceis que há para quem ama um clube, e a tranquilidade com que o Tiago analisou este jogo, quando há mais tempo, dá tempo para outras criatividades. Eu nunca vi uma análise tão fria, tão rigorosa como aquela que o Tiago fez hoje, quer sobre o adorar a arbitragem, tenho que decorar o nome deste árbitro porque já há um árbitro que o Tiago gosta, o que é uma novidade, quer sobre a análise que faz do jogo, que é rigorosa. O Porto teve uma crença, teve uma atitude que permitiu superar outras lacunas e de facto, o que se vê
às vezes dizemos o Porto o ano passado, e esquecemos que o ano passado foi há 3 meses e meio, 4 meses. Esta transformação do Porto de Anselmi para o Porto de agora não tem só a ver com o acerto das contratações, tem a ver com garra que não havia antes. É uma vitória muito sofrida do Porto, muito justa também, é preciso dizê-lo, contra o Moreirense que jogou muito bem, dificultou a vida ao Porto. Agora, Tiago, sejas bem-vindo ao que é ganhar jogos com justiça, mas dificilmente, acontece às vezes, tem acontecido ao Sporting, e eu não te vou fazer aquilo que tu me fazes a mim, e vou dizer que também me pareceu uma excelente arbitragem. Tenho a mesma curiosidade que tu, porque o penalti sobre o Yulman foi um puxão e foi bem marcado, o penalti 2 sobre o Frodolto, estando a bola dentro de campo, eu isso não tive a oportunidade de ver, foi bem marcado, isso assim foi, temos que perceber a dualidade de critérios com o lance que o Tiago falou. Portanto, pela primeira vez eu subscrevo tudo o que o Tiago disse, na forma e na substância. E, portanto, vi o Tiago agora comentar sempre a seguir aos jogos. Acabava o jogo, entrava o Tiago em estúdio. Deixa-me só acrescentar. Mas vitória merecida, Tiago, para não haver dúvidas sobre o que eu estou a dizer. Que eu já tinha falado bem deste árbitro. Como é que ele se chama? Não sei o nome dele. João Gonçalves. Vamos decorar. Parabéns, João Gonçalves. És o primeiro árbitro em Portugal que o Tiago Silva gosta e isso merece um louvor. Eu já tinha dito que gostava de João Pinheiro e o João Gonçalves foi o árbitro do Sporting Futebol Clube do Porto este ano no estádio de Alvalade. Bem, eu não conhecia o João Gonçalves, mas a partir de agora, para não desconfiar do Tiago, vou acompanhar a carreira do João Gonçalves com outro interesse, porque finalmente, João, conseguiste pôr o Tiago a falar bem num árbitro. Eu acho que isto é digno de nota. Afinal, o Tiago não fala mal de todos. Afinal, basta ser competente. Não, e o João, assim, tirou-me um argumento, é que eu digo que tu falas mal de todos e tu hoje adoraste a arbitragem. E mais, nós analisamos os jogos à segunda. Normalmente já tivemos direito ao quê? A maior parte deles são fracos. Normalmente nós já tivemos direito à chuva de frames. E é aqui que eu peço desculpa ao Tiago, mas é o que muda muitas vezes a nossa análise. É que os jogos são ao sábado e ao domingo e depois as redes sociais, e quando for das eleições do Benfica, já vamos falar de redes sociais, começam a querer ver o que não há lá, etc. Eu não sei o que é que vem amanhã dos especialistas, não sei que pormenores é que vão descobrir de Zoom, não temos pé em rista à terça-feira, é à segunda e gostamos muito, mas visto daqui, excelente jogo do Porto, excelente jogo do Moreirense, excelente arbitragem e o Tiago calmo e feliz. Pronto, é assim como eu também fico quando ganho com muita dificuldade, mas não tem que aturar, Mariana, aquela coisa de irem ver frame a frame do Sporting, até descobrirem que alguém espirrou ao pé de outro jogador e está ali um roubo. Não, vitória justa do Futebol Clube do Porto, trabalhou muito. Quando faltou, olha, sabes aquilo que o Rui Borges diz? Quando faltou inspiração, não faltou não falta exatamente. Diamantino, achas que foi um prémio justo para o Porto, aquele golo conseguido já bem perto do final? Foi a melhor equipa, portanto, quando se é a melhor equipa não há muito a dizer. Mesmo quando, às vezes, pode haver lances que podem ser analisados de maneira diferente. Mas Achas já agora que o lance do penalti de hoje é comparável com aquela polémica Mariana, do clássico? Não vi, vinha no caminho para vir para aqui, não vi ainda como deve ser. Mas só para introduzir que tudo é claro quando ganhamos. Portanto, é isso, portanto, é isso, Diamantino, é isso mesmo. Não há muito a dizer, o Porto foi melhor. Com mais dúvidas, com menos dúvidas, não me parece que, pelo menos neste gol que se estava... Eu, por acaso, vinha no carro e vinham a dizer que talvez no primeiro gol do Porto, eu não vi, que a bola ainda não tinha partido, não sei se é verdade, se é mentira. Não, portanto, tinha. Já tinha partido, portanto, só vendo mesmo com os meus olhos. Aliás, acredito no vídeo-árbitro, vê-se o árbitro a consultar as imagens no vídeo-árbitro e percebe-se que ele quis perceber se a bola já tinha partido ou não. E nas últimas imagens percebe-se que a bola já tinha partido quando o puxão ainda se está a dar. Mas deixa-me só te dizer, não é tudo claro quando se ganha, porque eu aqui, mesmo quando o Futebol Clube Porto ganhava... Eu não e quando havia, Tiago. mas eu enfiei a carapuça. Então pronto. Mas não tem problema nenhum, eu assumo. Mas como também só estamos aqui 3 e como eu tinha falado que era claro, portanto deduzi que fosse para mim. Mas é sempre para todos. Hã? É sempre para todos. Mas eu já me insurgi aqui relativamente a arbitragens em que o Futebol Clube Porto venceu. Portanto, eu não me insurjo ou não critico a arbitragem quando o Futebol Clube Porto perde. Mas eu quero pontos. até ver elogiar uma arbitragem quando o Porto perder. Eu faço quando o Futebol Clube Porto ganha. E acho que é isso que me dá legitimidade para falar sobre arbitragem, porque eu, quando ganha, podia estar calado, podia dizer está tudo bem, portanto foi uma excelente arbitragem, portanto se há erros, há erros. E quando o Futebol Porto João foi Gonçalves, já decorei o nome do senhor. E eu aqui, como já o disse, relativamente a lances do passado, em que o Futebol Porto foi beneficiado, e eu assumi-o. Eu lembro-me do ano passado em Faro, que há um gol do Francisco Moura, e eu fui o primeiro a dizer que o lance foi precedido de falta. Portanto, não me caíram os parentes na lama. Com certeza que não sou o dono da razão. Só para Umas terminar, vezes estarei certo, outras vezes terei terminar errado. a minha análise ao jogo, este último lance, que também algumas pessoas
poderiam dizer que foi que o Denis Gul agarra o jogador, mas não foi. O jogador do Moreirense é que parecia um iniciado, que tem menos meio metro que o Denis Gul e está a marcar o Denis Gul por trás, quer dizer, não tem hipótese absolutamente nenhuma depois de passar aquela torre para chegar lá de cabeça e o Denis Gul faz o gol. Portanto, uma vitória justa, corrobora um pouco aquilo que o André disse há pouco da diferença deste Porto. Se calhar outro Porto da época passada se calhar não tinha ganho este jogo, mas a energia, a dinâmica que esta equipa tem, a crença que tem, porque as vitórias dão isso também. A equipa, uma coisa é nós irmos jogar e não sabermos se ganhamos ou não, outra coisa é estarmos a jogar, haja o tempo que houver de jogo e nós acreditamos sempre, quando há essa possibilidade do resultado ainda, acreditar que vai-se ganhar o jogo. E esta equipa do Porto, até agora, tem demonstrado isso. Já vamos voltar ao Futebol Clube do Porto. Para já, as eleições do Benfica. João Diogo Manteigas diz que vai votar em Noronha Lopes na segunda volta das eleições do Benfica. O candidato que ficou em quarto lugar ainda assim recusa falar num apoio oficial em nome da candidatura de João Noronha Lopes. Relativamente a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas neste preciso momento é uma mudança. Portanto, não obstante não haver sentido de voto relativamente à nossa candidatura para todas as pessoas que votaram em nós, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula à candidatura, nem ninguém que esteja vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto pessoal para mim no próximo ato eleitoral. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não me revejo no projeto dele, não sei o que é que será o Benfica com ele, não confio a 100% no Benfica dele, porque não sei simplesmente o que é que aí vem, mas é um primeiro passo para a mudança que eu quero no Benfica, não obstante ficar de pé atrás, porque efetivamente não tenho a garantia daquilo que João Noronha Lopes será para o Benfica. Não dou, obviamente, qualquer tipo de apoio a João Noronha Lopes, nem a Rui Costa. Não há qualquer tipo de aliança com o João Noronha Lopes ou com o Rui Costa. Parem de dizer isso aqui em particular para os nossos amigos da CM, da NAU e da Mídia Livre. Eu sou um homem, tenho 50 votos e vou votar em quem eu quero. Isto não é um partido político, isto não é uma seita. Quem está comigo já manifestou apoio a João Noronha Lopes. Quem está comigo já manifestou apoio a votar em branco. Quem está comigo já disse que ia votar também em Rui Costa. É para vocês verem o que é que nós representamos. Representamos o verdadeiro Benfica. Diamantino, João Diogo Manteigas vota em Noronha Lopes, mas não apoia propriamente João Noronha Lopes. Posto isto, o que é que achas que vão fazer os apoiantes de João Diogo Manteigas no próximo dia 8 de novembro? Olha, deixa-me só fazer uma declaração de interesses, que é, eu sou amigo do João Manteigas, já o elogiei bastantes vezes aqui durante as eleições, almoço com ele várias vezes, sei perfeitamente o que ele pensa, disse que era uma das pessoas, um dos candidatos mais bem preparados e com mais conhecimento do Benfica, disse isso tudo. Hoje desiludiu-me, e já lhe disse a ele pessoalmente. Desiludiu-me porque eu achei que ele não iria interferir. É a minha opinião. Ele teve toda a legitimidade para dizer o que disse. Também não concordo muito com algumas coisas que foram ditas. Tem toda a legitimidade, mas pensei que ele não fazia nenhuma declaração de voto, mesmo que seja pessoal. Porque já sabemos que... Não há declarações pessoais de candidatos. Já sabemos o que acontece. Ele tem toda a razão. Há apoiantes dele que podem realmente votar no Rui Costa, por exemplo, mas a grande maioria vota no seu líder. Vota no seu líder, não, segue... É inspirado. Portanto, em resposta à minha pergunta, achas que, apesar de dizer que não confia a 100% em Noronha Lopes e que não é um apoio oficial, Mariana, que os apoiantes de João Diogo Manteigas, a partir do momento em que ele vota no Noronha Lopes, também vão votar no Noronha Lopes? E depois vou guardar algumas observações para lhe dizer pessoalmente, quando almoçarmos novamente, porque não percebi. Não percebi votar no Noronha Lopes, mas é fácil. não confio. Estou de pé atrás. Para de pé atrás, não sei o que é que representa o projeto. Não sei o que é que vem aí,
projeto não é bom. Quer dizer, não consigo Diamantino, perceber. aqui nesta mesa, Nós, quando percebemos que vamos aqui cair nesta mesa quando João Diogo num Manteigas precipício, foi voltamos para trás. aqui entrevistado, foi mais do que uma vez, mas foi aqui entrevistado e referiu-se às outras candidaturas e quando falou sobre João Noronha Lopes, por exemplo, utilizou a palavra iludir para definir a candidatura de João Noronha Lopes. Sim. Não seria estranho que depois do que disse durante a campanha, agora de repente mostrasse um apoio mesmo total a João Noronha Lopes? Não seria incoerente? Não, eu acho que era incoerente e foi incoerente, não foi muito coerente naquilo que disse. Eu acho que ele não deveria ter anunciado nome nenhum, não deveria ter dito nome nenhum. Perdeu, calava-se, daqui a 4 ou 8 anos vai ser de certeza o presidente do Benfica. Tenho essa convicção por aquilo que conheço dele. Ele não vai desistir e vai manter-se em campo, como se estamos a falar de futebol, vai se manter em campo e vai ser o próximo presidente do Benfica. Não sei quando. Portanto, na minha opinião pessoal, e vou-lhe dizer outras coisas depois pessoalmente, acho que ele não devia ter dito o que disse hoje. Fosse com Noronha Lopes, fosse com apoiar Rui Costa. Não deveria ter dito. Foi candidato, teve uma boa votação. É verdade que na altura, há uns tempos atrás, até se esperava mais, porque quase toda a gente reconhecia, mesmo pessoas da oposição ou por outra, que não eram da candidatura de João Noronha Lopes, apoiantes, reconheciam em João Diogo Manteigas conhecimento, preparação, competência e hoje acho que ele não deveria ter feito. Mas achas que os apoiantes, posto isto, vão votar em Noronha Lopes ou não? Os apoiantes de Muitos irão com certeza. Muitos irão com certeza. É verdade que ele disse aquilo que disse, que é eu pessoalmente voto, cada um vota em quem quiser. Sabemos que não vai ser assim. A maioria, não quer dizer que sejam todos, mas a maioria vai votar onde o seu líder fez a declaração, em quem o seu líder fez a declaração de voto. Portanto, não há assim muito a dizer. Eu gostava que ele não o tivesse feito, nem por um, nem por outro. Porquê é que achas, Tiago, que João Diogo Manteigas optou por assumir publicamente, mas de uma forma não muito clara, não muito elogiosa? Oh, Mariana, eu penso que o João Diogo Manteigas quis sol na eira e chuva no naval. Ele quis, e como sabe que vai ser o líder da oposição nos próximos anos, ele quis ficar, no fundo, com os apoiantes e com a massa adepta que apoia Noronha Lopes, mas ele também quer que Noronha Lopes perca. Mas há uma maneira correta portanto, de fazer isso e não é assim. E não é assim. Agora, alguém que diz que apoia, mas não confia, não está a ajudar. Está a enterrar. Porque ele ainda por cima, o que ele fez foi reforçar a convicção, ou talvez o principal aspecto negativo que impende sobre Noronha Lopes relativamente à forma ou àquilo que os adeptos pensam dele, que é não tem confiança no candidato. E o que o Diogo Manteigas fez foi reforçar precisamente isso. Quando diz, eu não confio nele. Ele sabe que isto vai de encontro ao que pensam muitos adeptos de base, muitos sócios de base do Benfica. Aqueles que se levantaram... Portanto, achas que João Diogo Manteigas está a querer angariar votos para ele, para o futuro, e não votos para João Noronha Lopes no fundo, na segunda volta? E ele quer que Noronha Lopes perca as eleições, mas quer ficar com os sócios que apoiaram Noronha Lopes. Porque uma coisa é ter 11% na oposição, outra coisa é estar na oposição e ter atrás dele, quer dizer, uma falange de sócios muito significativa, muito expressiva. Dá-lhe uma força completamente distinta. Ele podia ter feito isso. Escolheu foi a pior forma. Acho que não foi estratega, porque eu não tenho qualquer dúvida... foi estratega demais. Eu não tenho qualquer dúvida que quem apoia Noronha Lopes, ouvindo isto, preferia que ele não tivesse dito nada, que ele tivesse calado. Porque ele tinha uma forma fácil de resolver isto. Se ele queria apoiar Noronha Lopes, dizia: bem, o projeto dele não é o meu, não me revejo totalmente nele, mas é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E uma vez que eu sou contra o presidente em exercício, só me restava a mim apoiar e dar o meu voto a Noronha Lopes. E perfeito.
Não é? Mas o que me parece é que não acho que fosse perfeito Diogo assim. Manteigas não quer derrubar o regime instituído no Benfica, que é substituí-lo. São coisas totalmente distintas. E uma coisa é Noronha Lopes ganhar e João Diogo Manteigas vai ficar na oposição e, portanto, seria uma oposição pífia, não é? Porque não te esqueças que Noronha Lopes e Diogo Manteigas fazem parte daqueles candidatos que não se revêem no atual presidente. Mas sendo Noronha Lopes ou vencendo Noronha Lopes, quer dizer, a margem de Diogo Manteigas seria muito menor. E por isso eu acho que ele o que quis foi, isso que eu te acabei de explicar, foi procurar capitalizar aqueles sócios que votaram Noronha Lopes e que vão ficar sem opositor no futuro, porque Noronha Lopes perdendo, não acredito que vá lá uma terceira vez, não acredito, é a minha convicção. E, portanto, quis capitalizar isso, mas fê-lo da pior forma, porque eu não tenho dúvida que isto vai suscitar muitos anticorpos junto da falange de apoio do Noronha Lopes. André, qual é que achas que era a real estratégia de João Diogo Manteigas com aquilo que disse em relação a João Noronha Lopes? Eu não acho nada a não ser que João Diogo Manteigas cometeu um erro clamoroso. A forma de fazer isto é tão simples quanto esta. Eu não me revejo na continuidade. Eu não confio em Rui Costa. E quem é que você vota? No fundo foi aquilo que disse o Tiago, não é? O Tiago diz uma coisa diferente, ligeiramente diferente, que tinha a ver com declarar um apoio a Noronha Lopes. Não era necessário declarar apoio a ninguém para garantir que a massa votante em Noronha Lopes no futuro estaria com ele. Bastava esta frase: não me revejo em Rui Costa. E os jornalistas teriam muito mais interesse em repetir-lhe a pergunta durante uma semana, teria holofotes sobre ele, teria atenção sobre ele e depois era aprender com o Rogério Alves, que é repetir a mesma coisa de formas diferentes e não sair disto. Eu não me revejo em Rui Costa, eu não acredito na continuidade e aquilo que ele acaba por fazer é uma coisa absolutamente desconchavada e esdrúxula, que é dizer: eu entrego o meu voto a alguém em quem eu não confio, eu entrego o meu voto a alguém que eu não sei o que é que representa, eu entrego o meu voto a alguém com o qual eu estou de pé atrás. E isto é o pior de dois mundos, porque acaba por parecer um calculismo. E atenção, estou a dizer isto, João Diogo Manteigas pareceu-me dos candidatos mais inteligentes que se apresentou, apesar de perceber que ficar atrás de Luís Filipe Vieira deve ter sido doloroso para ele. E até uma outra coisa, que é a soma de João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes, ainda assim é um bocadinho abaixo do que Rui Costa teve. E eu sobre isto quero dizer uma coisa que é muito importante. Durante meses estivemos a analisar as eleições do Benfica. A vitória de Rui Costa é uma coisa avassaladora. Já lá vamos também a essa, mas eu quero deixar esta nota porque, Mariana... Mais geral. Mas em relação a João Diogo Manteigas, com aquilo que ele disse hoje, qualquer que seja o vencedor da segunda volta, seja Rui Costa ou seja João Noronha Lopes, se enquanto forem presidentes do Benfica, qualquer que seja o presidente do Benfica, se não correr bem o mandato, João Diogo Manteigas nunca pode ser acusado de ter elogiado esse candidato, não é? Portanto, o João Diogo Manteigas, com aquilo que disse, pode ser oposição a qualquer um dos dois. Façam uma coisa, analisem o que é que aconteceu a Rui Gomes da Silva, todas as pessoas que acham que nasceram para serem presidentes de um clube, seja o Benfica, o Sporting ou o Porto. Todas as pessoas que acham que é fatídico... Mariana, deixa-me só concluir este raciocínio. Deixa-me só concluir este raciocínio para perceberes onde é que eu quero chegar. Todas as pessoas que se sentem predestinadas ou obstinadas a chegar a um lugar, percebam uma coisa: nunca é, e aqui o Tiago tem razão, nunca é por esperar que as coisas corram mal que se chega lá. É muito importante que os candidatos percebam isto. João Diogo Manteigas tem, obviamente, uma grande ambição de ser presidente do Benfica. O Diamantino Miranda, ainda há bocado, além de lhe elogiar qualidades por conhecê-lo, coisa que eu só posso fazer pelos debates que fomos tendo e pelo que fui analisando, mas as pessoas têm discernimento para perceber isto. Aquilo que João Diogo Manteigas devia ter dito era somente: eu não confio em Rui Costa e vou votar nas próximas eleições. E estava tudo dito. E não dizia, portanto, nunca achas que o erro foi no facto de ter dito que ia votar em então, João se o Noronha exemplo Lopes? de Rui Gomes da Silva não serve, o homem que fez a BTV, defendeu o Benfica contra tudo e contra todos e acabou com 1,2%, eu vou dar outro. Álvaro Cunhal pediu às pessoas para taparem o símbolo e meterem lá uma cruz. Não disse: votem a Mário Soares, mas nós não acreditamos nele.
Nós vamos votar num homem, mas ele não é sério. Vamos votar neste socialista, mas somos contra ele. Portanto, eu já dei aqui 2 exemplos, mas vou repetir com aquilo que é o essencial. Mas fez a apologia. Alguém, mas há muitas formas de fazer a apologia do voto. Mas E aquilo que tu tens razão, colocando-se Tiago. André e Tiago, e o Diamantino já respondeu a esta questão, mas colocando-vos vocês no lugar de um apoiante de João Diogo Manteigas, o que é que fariam no próximo dia 8? Oh, Mariana, eu aqui tenho uma leitura muito diferente da maioria das pessoas. Eu acho que aquilo que digam os candidatos é indiferente. Vamos lá ver. Ou partimos do princípio que os benfiquistas são estúpidos, ou então partimos do princípio que são pessoas inteligentes. Eu parto do princípio que são pessoas inteligentes. Isto não é aquilo que diz João Diogo Manteigas, isto não é uma seita, isto não é um partido, isto nem nas seitas. Quanto mais no Benfica. Mas vocês acham que há transferência direta de votos nestas coisas? É não perceber nada disto. A massa adepta, aquilo que vai decidir estas eleições não é João Diogo Manteigas, é a participação. Eu faço um prognóstico, Mariana, só para ficar claro. Se a participação no Benfica for inferior a 60% do que foi agora, ganha Noronha Lopes. Se for 70% ou mais, ganha Rui Costa. Tem muito mais a ver com quem vai votar do que é que diz João Diogo Manteigas. Portanto, no limite, João Diogo Manteigas prejudicou-se mais que outra coisa qualquer. Reflexão mais geral em relação à segunda volta. Relativamente ao que disseste dos apoiantes de O que vão fazer os apoiantes depois desta mensagem? Eu não tenho qualquer dúvida que praticamente todos os apoiantes de Diogo Manteigas pretendiam ou pretendem substituir o presidente Rui Costa. E nessa medida, o que é natural é que muitos deles vão votar em Noronha Lopes, outros provavelmente, se calhar, ficam em casa e já não vão para as filas votar. Agora, não acredito é que haja apoiantes de Diogo Manteigas que vão votar no Rui Costa. Isso não acredito. Se me falares em apoiantes de Filipe Vieira, já não te digo a mesma coisa agora. Ou não votam, ou votam em... Sim, mas eu acho que a grande maioria deles vai votar. Porquê? Porque são a favor da mudança. E portanto, muitos deles até revêem-se em Diogo Manteigas, mas não são hostis a Noronha Lopes. E, portanto, sendo Noronha Lopes o candidato que vai à segunda volta, o mais natural é que esses sócios vão votar em Noronha Lopes. E o Diamantino também nos pode ajudar aqui, Diamantino, porque ao longo do dia de sábado e nas semanas também, antes das eleições, havia apoiantes de João Diogo Manteigas. Não sei se também foi essa a sensação com que ficaste, mas apoiantes de João Diogo Manteigas que, de antemão, diziam: eu hoje voto João Diogo Manteigas porque é o meu candidato, mas na segunda volta vou votar João Noronha Lopes. Isto porque era o mais previsível cenário, era este, era de que fossem João Noronha Lopes e Rui Costa à segunda volta. Achas que é isso que vai acontecer? Eu acredito que a maioria sim, mas também não tenho a certeza que irão todos. Claro. Não tenho a certeza. Não vão. Porque eu não acredito, porque foram muitos votantes, 11 mil, não é? Que votaram no João Manteigas. Foram mais do que em Luís Filipe Vieira, sim. Sim, não acredito Teve que dos 203 11 mil mil votos, não sei. nos 11 mil, até perante isto que hoje disse, até perante hoje isto que disse o João Manteigas, não há muita gente que não queira saltar para o abismo, segundo eles. Não acredito. Há de haver pessoas que devem pensar: espera aí, se o nosso líder, neste caso João Manteigas, está a dizer que não sabemos ao que vem... Votaram em João Diogo Manteigas mais de 12 mil. 12 mil. Sim, Mais de 12 mil. Pronto, 12 mil. Estava a falar em 11 mil. Sabes que o perfil de Diamantino, 11 mil foi Luís Filipe Vieira. indo de encontrar as tuas E palavras, remetes nas sondagens. o perfil de sócio que vota em Diogo Manteigas é aquele sócio A Mariana mais jovem. interrompeu-me quando eu ia desenvolver. Aquele Se vais mais jovem. desenvolver, também O quero. problema, o problema é que pensa muito pela sua O problema cabeça. é que vamos ter mais 15 dias até às eleições. Há muitos dias para reflexões, há muitos dias para variedíssimas conversas, há muitos dias para convencer pessoas, há muitos dias para as pessoas olharem para aquilo que pode vir a ser o Benfica com Rui Costa ou com João Noronha Lopes e fazerem aí a distinção daquilo que será melhor. Eu não acredito que só vão votar, por exemplo, João Noronha Lopes, todos os apoiantes de João Manteigas, só porque sim. Quer dizer, E mesmo os de Noronha Lopes, se calhar alguns já não vão votar. Isso mesmo. Agora, a grande questão aqui, eu não sei se será tanto assim, porque estas coisas, o André saiu de uma eleição há pouco tempo e sabe isso melhor que eu. Nem me lembro. Sim, mas aquele que vai... O que eu quero dizer é que o grande mudança... segredo aqui é, na minha opinião, é Rui Costa manter. Manter e convencer, porque 75 mil ficaram de fora. Até 48 horas antes da eleição, na segunda volta,
até 48 horas, quem, por exemplo, não votou por cotas em atraso, pode pagar as cotas até 48 horas antes nesses e 75 votar. mil já estão só aqueles que pagaram, que estavam habilitados a votar. Desculpa? Nesses 75 mil já estão aqueles que pagaram as cotas. Portanto, ainda há hipótese de mais gente... Muito mais gente. Até pagar as 48 cotas horas até antes lá do ato e eleitoral, ficar as habilitada a pessoas votar. podem pagar as cotas em atraso e ir votar. Se calhar muitos destes 75 mil que não votaram, se calhar vão votar. E depois vamos ver como é. Depende muito também de como decorrer estes dias até lá. Porque a nossa convicção de todos, daí eu até dizer que acertei mais ou por outro errei menos há pouco no número dos votantes do que as sondagens todas, é que fomos engolidos, e o André se calhar já vai falar nisso, porque está muito mais à vontade para falar das redes sociais, que eu não tenho. É uma das coisas que eu quero falar hoje. Fomos engolidos por uma percepção. É uma das coisas que eu quero falar hoje. Uma percepção que até às 3 da manhã estávamos todos convencidos Vamos que Noronha continuar, Lopes continuar a falar sobre ganhar a questão volta. dos apoios e já lá vamos depois também falar sobre o que aconteceu durante o dia de sábado, dia, noite e domingo também, madrugada fora, manhã, tarde. Para já, Luís Filipe Vieira, que recusa dar apoio aos candidatos que continuam na corrida pela presidência do Benfica, quer manter-se na reserva. A CMTV sabe que o ex-presidente do Benfica não vai assumir nenhuma posição e vai afastar-se do ato eleitoral agendado para o dia 8 de novembro. A segunda volta, recordo, vai decidir-se entre o atual presidente do Benfica, Rui Costa, e João Noronha Lopes. Na primeira volta, Luís Filipe Vieira ficou em terceiro lugar, com apenas 13,9% dos votos, muito atrás dos dois primeiros. Vieira diz, ainda assim, numa mensagem enviada aos apoiantes, que continuará sempre disponível para ajudar o clube em qualquer circunstância. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira vai manter-se atento à situação do Benfica. O facto de não apoiar publicamente Rui Costa, André, é uma boa ou má notícia para Rui Costa? É a melhor notícia que Rui Costa podia ter. Notem no contrassenso. O homem que já não tem ambição de futuro no Benfica, Luís Filipe Vieira, toma a posição moderada de não se envolver. Quando a melhor ajuste de contas que Luís Filipe Vieira podia fazer com Rui Costa era declarar-lhe apoio. Porque é hoje uma figura polarizadora no Benfica. Isto não tem a ver com o respeito que tiveram por ele há 20 anos atrás. Tem a ver com o dia de hoje. Uma declaração pujante de Luís Filipe Vieira a Rui Costa objetivamente prejudicava Rui Costa. E o silêncio de Luís Filipe Vieira fará com que, naturalmente, os seus votos vão escoar, na sua grande maioria, não todos. Eu chamo sempre a atenção disto. Quem está em casa a ouvir análise, eu tenho ouvido tanto disparate na televisão, mas tanto disparate, não pensem que estas eleições são uma repetição das outras, são umas eleições novas. Analisem-nas como umas eleições novas, há um grau de probabilidade maior para um dos candidatos do que para o outro, como é evidente. Mas isto não é só, mas há coligações que subtraem nas eleições recentes que tive e nas quais estive a coordenar. Um dos casos mais estranhos que tivemos foi a soma de duas forças políticas dar menos do que elas tinham dado antes, com uma dinâmica maior de percepção de rede social. Porque as pessoas definem identidade e sentido de voto por justa posição, ou seja, eu voto em ti porque eu gosto de ti, mas se tu estiveres coligada com o Tiago e com o Diamantino, eu posso deixar de gostar de ti porque não gosto deles os dois. É uma coisa tão simples e, portanto, Luís Filipe Vieira, ao não declarar apoio a Rui Costa, deu o maior apoio que podia dar a Rui Costa. Eu quero até fazer uma menção, eu já critiquei tantas vezes Luís Filipe Vieira e termino a minha reflexão desta maneira. Comportou-se como um senhor neste momento. No início teve uma forma de estar muito destrutiva, com muitas agitações, mas eu acho que houve um momento em que Luís Filipe Vieira percebeu que os ventos já não lhe eram favoráveis e sai do Benfica neste momento como um senhor. Tenho que o dizer, já critiquei Luís Filipe Vieira muitas vezes, mas acho que teve um comportamento exemplar, até na reação. Aquela tranquilidade é de pessoa tarimbada e experiente. E por falar na reação, apesar de não dar qualquer apoio público, tendo em conta a postura que manteve nos últimos dias da campanha eleitoral e até a primeira reação, uma reação em comunicado, em que termina com uma frase que diz: agora é tempo de unir novamente a família benfiquista, de procurar estabilidade, o que pode ser entendido como um sinal de continuidade. Nas entrelinhas estará lá aquele apoio a Rui Costa, mesmo que Luís Filipe Vieira não o torne público e não lhe dê voz? Pode ser que sim, e isso começou-se logo a perceber na inversão da postura de Luís Filipe Vieira uns dias antes até do debate. E depois no debate percebeu-se isso perfeitamente, que houve ali uma inversão. O Luís Filipe Vieira atacou e muito, até com palavras muito duras, Rui Costa, mas naqueles últimos dias
moderou-se um pouco. Notou-se mesmo. Tipo... Moderou-se um pouco e quem viu o debate percebeu perfeitamente que o Luís Filipe Vieira, quase com um ar paternal, Sim, falava com o Rui Costa. Mas não achas que isso tem a ver com o facto de Luís Filipe Vieira perceber muito bem o universo Benfica e perceber... Eu também acho que sim. Eu acho que ele também entrou... Eu acho que foi genuíno. Eu acho que ele entrou com uma grande dinâmica e com alguma agressividade até... que deve ter pensado... Era necessário para agitar as águas. Deve ter pensado para dar uma pedrada no charco. Que toda a gente iria só se relembrar do bem que ele fez no Benfica, e foi muito, e foi mesmo muito. Mas claro, há coisas que marcam. E as pessoas não se esqueceram dos problemas que o Benfica foi tendo, com razão, sem razão. A verdade é que ele também não foi condenado em nada até agora, e segundo a convicção dele, não o irá ser. Mas as pessoas não se esqueceram aqueles momentos que o Benfica passou, que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Não fosse o Rui Costa. E portanto, não fosse o Rui Costa candidato e o Luís Filipe Vieira ganhava as eleições. Não sei. Não sei. Mas teria com certeza uma grande adesão à sua candidatura. Não tenho dúvidas nenhumas. Até porque eu acho, até neste momento, com o passar do tempo, e eu sou um pouco suspeito para falar nisso, porque eu normalmente marco mesmo, acabou, mas percebo que a grande maioria das pessoas hoje até nem veriam com maus olhos uma aproximação e uma reconciliação entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. E eu sei que é muito... estaria disposto a isso, porque aqui Luís Filipe Vieira disse que isso só aconteceria se Rui Costa desse o primeiro passo, não é? E eu sei que é muito difícil, mas até os sócios do Benfica, uma grande maioria dos sócios do Benfica, queria ver que isso queriam que acontecesse mais. Até veriam, se calhar, Luís Filipe Vieira não como alguém que tivesse participação em decisões no Benfica, Rui Costa não se esquece. Mas tivesse como o Rui não se pela esquece. experiência que tem, pela sabedoria que tem, um tipo de conselheiro, um senador. Mas do o Rui Benfica. não se esquece dos momentos de fragilidade de pôr um pé em cima. Se essa reconciliação acontecesse agora antes da segunda volta, seria um grande risco para o Rui Costa. Sim, há muita gente que não iria gostar, com certeza. E, portanto, eu acho que o Luís Filipe Vieira teve não sei já quem é que disse, eu achei que teve o melhor muita comportamento possível nesta também, se calhar, nesta fase pós-eleições. Este silêncio é o melhor apoio que Luís Filipe Vieira pode dar a Rui Costa? Eu agora, já uma vez que Luís Filipe Vieira não vai à segunda volta, posso dizer abertamente que era o candidato que eu mais temia. Porque de todos não tenho a menor dúvida que era o mais perigoso, e falo na ótica de um rival, o que mais sabe daquilo. E, portanto, agora estamos numa luta entre um presidente, do meu ponto de vista, fraco e um projeto de presidente, portanto, dá-me igual. Agora, eu acho que o Filipe Vieira percebeu-se naquele debate que aquele ressentimento que ele tinha relativamente a Rui Costa, e que é absolutamente legítimo, porque acho que o Rui Costa teve muito mal não ter tido uma palavra sobre ele no momento em que tomou posse como presidente, sobretudo porque nem sequer fez a apologia da presunção da inocência. Acho que isso ficou-lhe mal. Acho que talvez o próprio Rui Costa hoje esteja arrependido e reconheça que devia tê-lo feito, porque acho que isto é opinião generalizada. Mas acho que Luís Filipe Vieira, naquele debate, percebeu-se que o simples facto de Rui Costa o ter cumprimentado amoleceu completamente no debate. E ele estava ali numa atitude quase paternalista. Tu, no dia a seguir, entrevistaste-o aqui e percebeu-se que ele estava aberto a uma reconciliação. Que bastava Rui Costa ligar-lhe que ele colocava uma pedra em cima do que se tinha passado. Rui Costa não o fez. Rui Costa, acredito que não o vá fazer, e acho que o Luís Filipe Vieira, perante isso, não vai perder a face e a cara de vir agora dizer que votem no Rui Costa depois de tudo o que ele disse para trás. Não, portanto, e os momentos era preciso em que alguma ele cara de pau para fazer isso. Não é o que ele disse, é os momentos. Não, é isso. E as críticas foram muito agressivas. Mas é o momento, os timings das críticas de Luís Filipe Vieira a Rui Costa foram em todos os momentos em que Rui Costa estava fragilizado. Era para provocar dano, existe uma coisa que é de dignidade do Rui, que é, nós não nos esquecemos, a crítica faz parte da política e isto é política.
Isto não inventem. É a relação entre os homens, a distribuição de poder, a disputa de poder. Agora, não tenham dúvidas de uma coisa, Luís Filipe Vieira foi muito seletivo nos momentos em que mordeu Rui Costa. E mordeu nos momentos mais duros de Rui Costa. E eu acho que é isto que Rui Costa não perdoa, porque de resto Rui Costa até revelou nesta campanha algum savoir-faire e algum fair play com as críticas que lhe fizeram, algumas até bastante duras. E, portanto, aquilo que eu acho que separa Rui Costa de Luís Filipe Vieira é o facto das críticas terem sido feitas em momentos de fraqueza de Rui Costa, em momentos de fragilidade, e eu digo-vos, eu sei como é que é ganhar uma coisa e ter toda a gente a gostar de nós, mas aquilo que nós valorizamos é quando estamos na mó de baixo, quem é que nos ajuda? Mas, André, foi exatamente isso que se passou com Luís Filipe Vieira, quando foi detido e quando Rui Costa tomou posse. Ele estava no momento mais negativo da sua vida. Mas eu não tenho memória do Rui Costa ter espezinhado. Pode não ter sido solidário, só o facto mas não tenho ideia de ter espezinhado. Não ter falado nele, naquela tomada de posse, não ter solidariedade com ele e não ter tido uma palavra relativamente a ele, quando ele era vice-presidente, quer dizer, eu acho que isto não cai bem a ninguém. A ninguém. E se eu te recordar as coisas todas que o André Vilas Boas disse sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, eu tenho a profunda convicção. Não estamos para aqui... Não, desculpa lá. Quer dizer, agora não fiquemos de uma coisa... Eu até ia elogiar o André Vilas Boas, porque eu vou dizer... Percebe já o que eu vou dizer. Tenho a certeza que André Vilas Boas, em determinados momentos, disse coisas que hoje em dia não tenho nenhuma vontade de dizer, porque era uma disputa eleitoral. Rui Costa, na altura, não podia ter defendido Luís Filipe Vieira. Isso comprometia a capacidade dele de assumir o Benfica. E da mesma maneira que André Vilas Boas, houve momentos que se calhar quis elogiar Pinto da Costa e não o pôde fazer, porque as eleições deixam os homens e as mulheres escravos da percepção. É assim, pois que era aquela questão das redes populares, que é uma grande lição que o Benfica deu. Estamos a falar em contextos completamente diferentes, que é um contexto eleitoral e é um contexto em que o Rui Costa está a tomar posse. E mesmo relativamente ao André Vilas Boas... Caso, não era crítica. Nem sequer era contexto eleitoral do Rui Costa. É isso que eu estou a dizer. Estava a assumir a presidência. Portanto, ter uma palavra de apreço ou de solidariedade com o Luís Filipe Vieira, até fazendo alusão à presunção de inocência, que é um princípio fundamental, e não o fez. E isso ficou-lhe mal. Acho que isso foi muito negativo para a imagem dele. Voltando ao agora de Luís Filipe Vieira Diamantino, porque a informação que temos, e já aqui a demos, é que Luís Filipe Vieira vai ficar de reserva neste momento em relação ao Benfica. Vai manter-se atento e vai ficar de reserva. O que é que achas que poderá querer dizer este ficar de reserva, sabendo que Luís Filipe Vieira falou muitas vezes sobre a alteração nos estatutos, que faz com que a direção caia mais facilmente, não é? Talvez Luís Filipe Vieira frisou isso variadíssimas vezes, até um dia numa entrevista dizer o que disse que era daqui a 2 anos, por causa deste absurdo, na minha opinião. Aliás, houve 2 absurdos, na minha opinião, na aprovação destes novos estatutos e do regulamento eleitoral, por exemplo. Foi esta situação da não aprovação do relatório de contas poder fazer cair a direção. Acho que isto vai tornar o Benfica ingovernável. Embora acho que não seja... E depois, não é obrigatório que a direção caia se não forem aprovadas, mas... Pois, isso é o que dizem, mas a verdade é que vai cair. A verdade é que vai cair. Até a própria direção, numa situação dessas, sente-se fragilizada e se calhar até pede admissão. E foi esta situação do voto eletrónico que também foi sugerido pelos mesmos e foi aprovado pelos mesmos. E, portanto, acho que são 2 absurdos enormíssimos, porque foram 85 mil, se calhar com o voto eletrónico tinha chegado aos 100. Já agora, falando em 100, ao contrário, e talvez seja isso que vai mesmo acontecer, que seja uma diminuição dos votantes nas próximas eleições. O maior adversário do Rui Costa é esse? Eu já agora diria, como fui acostumado a jogar, às vezes até com 100 mil pessoas e mais no Estádio da Luz, que os sócios se mobilizassem, e vou falar para a Câmara, que os sócios se mobilizassem para ultrapassar os 100 mil nestas próximas eleições. Não custa nada. 85 mil são só mais 15 mil. Há mesas de voto em quase todas as terras do país e em muitos sítios no estrangeiro. Se conseguir os 85 mil, uma prova de benfiquismo seria o Benfica bater o recorde mundial. Ou seja, o Benfica ganhar novamente ao Benfica. É ali na Câmara 1. 4. É no 1? Então era para ali que eu digo. Exato. Votem, apareçam e batam novamente o recorde mundial, que é o Benfica ganhar ao Benfica. E não queres falar num sentido de voto? No meu? No sentido de voto, nesse apelo? Não, o sentido de voto é que votem. Votem no Benfica. Porque votando todos no Benfica, acho que o Benfica ficará ainda mais agradecido e ficará muito mais forte.
Eu sei que os resultados, uma das surpresas minhas, por exemplo, que aqui me bate sempre nestas conversas, que os resultados é que são aquilo que faz com que as pessoas votem ou não. E afinal não foi bem assim. O Benfica vem de uma série de resultados não muito maus, mas com más exibições, com resultados, principalmente este que foi muito perto das eleições em Newcastle, foi trágico quase. E eu pensaria que iria ter uma grande influência na votação de Rui Costa. E não teve. E aquilo que vimos, o Tiago dizia que o candidato... é o reconhecimento da grande maioria das pessoas, mesmo com muitos erros de Rui Costa durante este mandato, o reconhecimento das pessoas e os resultados desportivos ficaram para segundo plano. E para grande surpresa, para grande surpresa minha. Desculpa? Ainda há 2 jogos importantes também antes da segunda volta. O que eu estou a dizer, Mariana, é precisamente isso. É que duvido, mesmo que o Benfica... não vai ter influência. Mesmo que o Benfica, espero bem que não ganhe ao Bayer Leverkusen aqui, que vai ter influência. E em relação ao que disse o Tiago, que acha que o candidato mais temível ficou pelo caminho, que era Luís Filipe Vieira? Eu acredito que se Rui Costa fosse penalizado, muito penalizado, como tudo fazia crer, que o Luís Filipe Vieira teria, não sei se ganharia, mas que teria... Mas era o candidato mais temível? Era o candidato mais perigoso para os rivais? Sim, eu disse isso aqui variedíssimas vezes. Aliás, e brinquei muitas vezes com amigos meus, quase todos do Porto, que é um grupo que nós temos em Londres. E todos pensavam como eu ou não? Todos pensam como tu. E do Sporting, alguns. E do Sporting também. Toda a gente, é óbvio, são os toda rivais, a gente não é? tinha esse receio que Luís Filipe Vieira, por aquilo tudo que se sabe, conhecimento, 20 anos de presidente, conhecer por dentro e por fora o futebol português, conhecendo as pessoas, embora os presidentes dos clubes já não sejam quase os mesmos. E porque talvez fosse pintar os órgãos de outras cores. Também achas, André? Sim, mas se calhar faria alguma força para que houvesse mais... Queres que guardemos a análise? Mas deixa-me só... Tiago, agora é a minha vez. Estás muito entusiasmada. Eu queria só sobre esta questão em particular, se realmente confirmas que, enquanto sportinguista, para ti, Luís Filipe Vieira também era o candidato mais perigoso? Não. Para mim era Noronha Lopes, e por uma razão muito simples. Luís Filipe Vieira foi um homem marcante na época dele. Tem estes atributos todos que o Tiago falou, mas os tempos estão diferentes, e neste momento Noronha Lopes era aquele que... Eu tive a oportunidade de dizer ao Noronha Lopes que esperava que ele perdesse, porque achava que ele era o mais perigoso para o Sporting. E isso era a minha opinião, mas vejo que Noronha Lopes não convenceu os eleitores dele disto. André, não interrompa. Não, então, interrompeu. Porque achas que era o mais perigoso? Eu vou-te dizer porque no mundo do futebol, que neste momento tem Frederico Varandas e André Vilas Boas, tem uma forma de atuação diferente daquela que existia antigamente. Eu, quando apoiei José Maria Ricciardi, o Porto tinha Pinto da Costa e o Benfica tinha Luís Filipe Vieira. E eu achava que só José Maria Ricciardi é que tinha o arcabouço para fazer frente a estes dois colossos do futebol. Mas os tempos estavam diferentes. Frederico Varandas foi o primeiro, André Vilas Boas é o segundo. Eu entendo que aquele perfil que Noronha Lopes tem é o que coloca o Benfica com mais vantagem. Porquê? Porque o Benfica tem mais adeptos que o Sporting. A mim custa-me, mas quer dizer, nós somos, tento ser o mais sério possível nas análises que faço, o Benfica tem mais sócios, faz mais faturação no dia do Matching Day, no merchandising. O Benfica parte sempre com vantagem. E quando eu olho para Rui Costa e vejo que nos últimos 4 anos aquilo que o Benfica fez com a vantagem foi não ter uma hegemonia, mas eu vou dizer mais, há um escritor catalão que fez uma coisa que é a relação da massa salarial, quanto é que os clubes pagam de salários e quantos títulos ganham. E é verdade, há os Leicesters desta vida, acontece, há um Boa Vista que acontece. Agora, quem tem mais dinheiro, quem paga mais, quem é melhor gerido, ganha mais vezes. E o Benfica, naturalmente... João Noronha Lopes ter esse lado de gestor... Lá está, mas deixa-me só terminar, até que eu não vou ocupar muito tempo, mas deixa-me só dizer isto. Se o Benfica for bem gerido, naturalmente tende para a hegemonia. E isto, quem está em casa do Sporting, só tem uma coisa a fazer, é fazer-se sócio, é ir mais vezes aos jogos e apoiar da melhor. Por isso é que eu estou sempre a apelar à militância sportinguista, porque a forma que nós temos de nivelar as coisas é, 1, estar na Liga dos Campeões, 2, irmos ao estádio e enchermos o estádio. Porque reparem numa coisa, um Benfica Aroca não pode ter 60 mil pessoas a ver e um Sporting Braga ou um Porto Braga ter 40 mil. Não dá. E, portanto, aquilo que me colocava receio é, se Noronha Lopes fosse o gestor que se apresentou ser, que eu não sei se é,
mas não convenceu os adeptos do Benfica disto, então o Benfica era mais perigoso. Ou seja, quem é o melhor gestor que ali está? No futuro é Manteigas. Mas eu estou de Mas no acordo dia de contigo. hoje... Repara, a participação associativa nas eleições do Benfica, e o Benfica está de parabéns porque as eleições, para além de terem tido uma participação histórica, decorreram com muita civilidade, urbanidade, não houve qualquer tipo de problema. Portanto, acho que também foi muito pedagógico em termos, à semelhança do que já tinha sucedido com o Futebol Clube do Porto, a uma escala mais pequena. Mas esta participação associativa nestas últimas eleições demonstra que o Benfica tem andado mal em termos daquilo que é a sua liderança e a sua direção e a sua gestão. Porquê? Porque um clube que tem este número de sócios, tem a imprensa todos os dias a falar neles, a imprensa muitas vezes, quase sempre a levá-los ao colo, que tem uma capacidade financeira que o Futebol Clube do Porto e o Sporting não têm. Um clube deste, se fosse bem gerido, e daí o mérito que o Futebol Clube do Porto teve nos últimos 40 anos, que conseguiu praticamente ter a hegemonia do futebol português. Porque um clube destes, bem gerido, quer dizer, o Benfica não podia ter ganho um título nos últimos 4. Não é? E o que é certo é que o Sporting acaba com um bicampeonato nos últimos 4 anos. E, portanto, isto é um sinal evidente de que há muita coisa que tem falhado ali. Tanto tem falhado que o próprio Rui Costa reconheceu isso ao praticamente mudar. Deixa-me só dizer uma coisa que é para responder ao só ganha uma vez em 3 anos. Diamantino, deixa-me Mas só... nesses 3 anos ficou 3 vezes à frente do Porto e não aconteceu nada de extraordinário no Porto. Mas ao Diamantino. Portanto, Mas ao Diamantino, o Porto estava numa situação financeira muito débil. O Porto estava numa situação financeira muito débil. Eu essa coisa do financeira... Mas não é importante? É que, repara, é verdade, tu dizes assim, o importante é ganhar. O importante é ganhar, não é se ficar de ver dinheiro ao A ou a B. Mas as pessoas esquecem-se. Não é o caso do Benfica. Não é o caso do Benfica. É bom que as pessoas tenham presentes lá em casa que um clube, se tiver uma má situação financeira, isso vai levar a que não consiga comprar tão bons jogadores, tenha que vender os seus melhores jogadores. E, portanto, o que é que isto conduz? Isto conduz a que a equipa tenha menos capacidade para ombrear com os rivais. E depois decorre daí o insucesso desportivo. Quando se fala que é importante ter uma boa situação financeira estável e equilibrada, não é para dizer que nós temos dinheiro, nós podemos ir aqui e pagar isto e pagar aquilo. Não. É porque isso é fundamental para o sucesso desportivo. E quem não percebe isto não percebe nada. Deixa-me só dizer uma coisa, Mariana, que é 2 segundos. Vamos continuar nas eleições. Não, só dizer uma coisa, Sim. Diamantino, mas não te respondi à tua pergunta e quero dizer uma coisa. Eu acho isto do Noronha, mas alguma coisa ele falhou como candidato porque ele não convenceu ninguém. É precisamente Ninguém. sobre João Noronha Lopes e sobre as eleições que vamos continuar a falar. João Noronha Lopes está confiante na vitória nas eleições do Benfica a 8 de novembro. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o segundo candidato mais votado agradece a colaboração de todos os envolvidos na lista F. João Noronha Lopes saúda ainda todos os candidatos que foram a votos, defende que a missão que tem para o Benfica ainda não acabou e que tem uma eleição para ganhar no dia 8 de novembro. Realça ainda que vai partir com tudo para a segunda volta, com energia e motivação redobrada para agregar todos os sócios que desejam um novo rumo para o Benfica. Achas... Como podem ver, hoje o Porto acaba de ganhar por 2-1 em Moreira de Cónegos. Mas o assunto, mais uma vez, é Benfica. Só se fala no Benfica, só se fala nas eleições do Benfica. E pronto, só dá Benfica. Esta notícia agora do Manteigas dizer que vai apoiar o Noronha, mas não sabe se acredita nele ou não. Mais uma vez, o Manteigas a demonstrar que este fim de campanha eleitoral, que tem sido uma desgraça, a comparar para o início. Espero que ele se prepare melhor, pois ele fará muita falta no futuro do Benfica. E que Luís Filipe Vieira, que não vai apoiar ninguém, não é novidade nenhuma, pois acho que é o melhor que ele faz. Seria agora retirar-se de vez e dar por fim o seu tempo ao Benfica. Que veja os jogos, pode ir aos jogos, mas acho que já chega de Benfica. Depois os comentários dos comentadores do programa, prontos. Sei que o pessoal gosta muito de ouvir, mas pronto, é o que é. Não vou comentar comentadores. Grande abraço, pessoal.